single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Meu nome é Marcelo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Quincunce. Afinal, o que é o Quincunce? Quincunce é um aspecto astrológico, ou seja, é uma distância em graus entre dois ou mais planetas. E seria relativo a 150 graus, ou seja, quanto um planeta está distante do outro em 150 graus. Para que a gente tenha uma ideia disso no significado na astrologia, seria como, por exemplo, 0 grau de Áries, ele seria Quincunce do 0 graus de Escorpião, ou 0 grau de Áries é o Quincunce dos 0 graus de Virgem. Essa informação é muito importante, porque o Quincunce tem tudo a ver com a natureza de Virgem e de Escorpião, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Trata-se, portanto, de um aspecto tenso, ou seja, um aspecto desafiador, que normalmente está relacionado com contradição, processo de cura e de adaptação. É quando os dois planetas eles não conseguem dialogar sozinho por si só, e precisa da ajuda do nativo para poder chegar a algum termo. Por exemplo, uma situação que lembra o Quincunce. Não que o Quincunce obrigatoriamente significa isso, mas seria mais ou menos isso, para a gente ter uma ideia, né? Quando uma pessoa ela vai casar, e ao invés dela casar pura e simplesmente porque ela gosta de uma pessoa, porque ela sente atração física, porque ela sente atração intelectual ou afetiva e tudo mais, a pessoa vai casar pensando apenas ou tentando resolver um problema financeiro, né? Isso seria uma situação típica do Quincunce, onde o indivíduo está tentando se adaptar ou tentando se adequar a alguma coisa, fazer um uso que não é exatamente daquilo que deveria ser. O Quincunce ele está muito relacionado com o processo de cura e doença. É por isso que dentro da astrologia o Quincunce ele é visto muito como isso, né? Um significador de processo de cura ou um processo de adoecimento, dependendo da situação que a gente está olhando, ou um processo que exige a cura, né? Uma adaptação, uma melhoria de alguma coisa, né? Que não está dentro de um contexto que seria esperado. Então, o Quincunce ele vai ter uma natureza muito próximo àquilo que a gente vê em Virgem e Escorpião. Então, um Quincunce fraco, né? Um Quincunce de menor intensidade, seria como, por exemplo, aquilo que a gente atribui à natureza virginiana, né? Que é a necessidade de tomar um remédio, que esse remédio ele pode ser amargo, que esse remédio pode causar um certo desconforto, né? A necessidade de uma rotina mais severa para você obter uma cura. Então, muitas vezes o médico ele prescreve para a pessoa uma dieta ou pede para ela que faça um exercício físico que ela não está acostumada a fazer, e é um processo às vezes doloroso que causa um certo incômodo. Essa seria a natureza de Virgem, né? Que é essa natureza disciplinadora, prática. Então o Quincunce, quando ele está menos intenso, ele acaba aplicando esse tipo de situação. O Quincunce mais intenso, isso vai depender muito das condições gerais no mapa, ele pode oferecer algo mais radical de acordo com uma perspectiva de cura mais escorpiana, ou seja, a necessidade de uma intervenção mais forte, mais dolorosa. Muitas vezes uma cirurgia onde você tem que tirar algum órgão, onde você tem que cortar uma parte do corpo, até mesmo arrancar fora uma parte do corpo, como é o caso, por exemplo, de uma amputação, ou às vezes até mesmo a morte, a exterminação de algo para que possa nascer algo novo, né? Então o Quincunce ele pode ser tão forte que traga a necessidade de um renascimento, um tratamento de choque muito mais intenso do que é esperado no Quincunce mais fraco de natureza virginiana. Então isso seria um Quincunce. Isso não quer dizer que um Quincunce não seja só um posicionamento entre Áries e Escorpião ou Áries e Virgem. Isso pode acontecer com qualquer outro signo dentro dos 150 graus, não envolvendo nem Áries, nem Virgem, nem Escorpião. Tem que ter os 150 graus. Porém, a natureza
será desse aspecto, é uma natureza que lembra muito a forma de agir do signo de Virgem e do signo de Escorpião. Quando é um quincunce fraco, exigindo mais disciplina, para que obtenha-se uma cura e até um processo muitas vezes doloroso. E quando é um quincunce de natureza escorpiana, uma dor mais intensa e muitas vezes a perda, a amputação e até a morte de uma situação. Então, isso é o quincunce. Então, é um aspecto bastante interessante que muitas vezes não é comentado por boa parte dos astrólogos, mas que é interessante a gente conhecer. Então, pessoal, até mais.